meu Salvador, querido Pai, nós entramos na Tua presença e pedimos que venha nos perdoar. Jesus, perdoa as nossas falhas, todos os nossos pecados e erros. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre a igreja, sobre todo o ministério, os nossos templos, líderes, o nosso povo em todo lugar. Passa do Teu sangue sobre todos que nos acompanham. Eu peço a proteção do Senhor sobre cada um, a Tua presença, o Teu poder. Eu peço que o Senhor venha falar aos corações e transformar radicalmente mentes e corações. Perdoa as nossas falhas e erros. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós. Todas as arquitetações malignas contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue nos garante a vitória. O Teu sangue nos purifica de todo mal. Eu repreendo obras do inferno, seja lá o que for que foi armado no mundo espiritual contra nós. Eu destruo agora, em nome de Jesus. Passa do Teu sangue, coloca anjos poderosos sobre nós, assuma o controle do trabalho, fala poderosamente. Oh meu Deus, tem uma chuva lá fora, um trânsito difícil, obstáculos com certeza, muitos. Cada pessoa que está aqui teve que enfrentar. Ela não está aqui porque foi fácil. Ela está aqui porque ela se esforçou mais, ela andou uma milha a mais. Então, o Senhor vê o sacrifício de cada um. Muitos poderiam fazer o mesmo, mas não têm a mesma disposição. E cada um que aqui está teve disposição para chegar aqui. Então eu oro para que o Senhor venha recompensar cada um, para que o Senhor conforte, cure, entregue vitórias, fale profundamente com ela, dentro das suas necessidades, renova as forças, alegra o coração, levanta com poder, abençoa. Eu peço a sua bênção, meu Pai. Eu peço que o Senhor esteja entre nós, porque nós dependemos totalmente do Senhor. Se o Senhor não estiver aqui, não tem sentido. A sua presença faz toda a diferença. Ai de nós sem o Senhor. Nós chamamos, dependemos do Senhor, pedimos a cobertura do Teu sangue e anjos poderosos ao nosso redor. Pedimos que venha ao nosso encontro e que se manifeste com poder. Nós pedimos que esteja aqui. Sem o Senhor nada tem sentido. Nós chamamos, meu Pai, e agradecemos por tudo, porque o Senhor nos salvou, nos libertou, tem nos colocado no caminho certo, escreveu nosso nome no livro da vida. O Senhor fez tudo por nós. Muito obrigada. Nós chamamos muito. Obrigada, Senhor, que tudo que vamos fazer aqui seja para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Sentem-se, por favor. Eu falei esses dias que o diabo, ele ficou desempregado, ele era um líder, era o líder do louvor, da adoração no céu, e era uma figura gloriosa. Mas então ele cedeu aos sentimentos miseráveis. É assim que começa a queda de uma pessoa. A Bíblia diz que primeiro vem o orgulho, o egoísmo, e depois então, em breve você verá a queda. Então ele se transformou
no tentador, no diabo, aquele que só mata, rouba e destrói e passa a vida tentando as pessoas. Agora, Deus nos deu autoridade e poder sobre ele. E a verdade é que Deus permite que o diabo nos tente, mas, de acordo com a Bíblia, jamais além do que a gente pode suportar, para que nós possamos, então, a cada dia, derrotá-lo mais. Porque, quanto mais você é tentado, e passa por todos os testes, mais forte você vai ficando, mais poderoso. A palavra tentar é uma palavra grega que os romanos pegaram e aperfeiçoaram, e por isso se tornou, dentro da história, um exército muito forte, por causa da disciplina e das armas que eles tinham. Então, como funcionava isso? E esse processo se chama tentar. É uma palavra grega, que significa isso que eu vou dizer. Eles pegavam, primeiro eles eram disciplinadíssimos. E as armas que eles usavam eram armas muito fortes. Mas o processo era minucioso. Então, eles pegavam o ferro, o aço, e eles colocavam no fogo, até o metal ficar brilhante e tenro, molinho. E aí, então, eles batiam, colocavam na água e olhavam para ele e identificavam, então, os pontos de fraqueza. Até aí você diz, bom, mas eu conheço esse processo, bispo, não há nada demais. Mas não. Eles faziam isso exaustivamente, até não encontrar um ponto de fraqueza no metal. E quando aquela arma, aquela espada estava pronta, sem um ponto de fraqueza, o fabricante, o ferreiro, o homem que produziu aquela arma, assinava o nome dele. Então isso funcionava como uma espécie de, posso dizer, uma competição. Quem produzia as melhores armas? Porque eles tinham tanto orgulho pela produção, que eles assinavam o nome deles lá. De tanto orgulho que eles tinham. E a pessoa já assinava, aquela arma ia, aquela espada com o nome dela, porque ela tinha tanta certeza que o produto que ela estava entregando, a arma, era perfeita, forte, capaz de sobreviver até o fim diversas batalhas. Esse processo chama tentar. Que é exatamente o que Deus permite que o mal faça, ele tenta. Mas
essas tentações ou esses testes que nós passamos, é para eliminar pontos de fraqueza. Então tem um ponto de fraqueza aqui, eu preciso fortalecer isso aqui, eu preciso eliminar isso aqui. Então vem um teste. Tem mais um ponto de fraqueza aqui, então precisa ir mais um pouco. Precisa deste teste, ir para o fogo, que te deixa tenro, molinho. Nada como uma boa batalha, você ficar bem quebrantado, ficar mais humilde. E então, aquele ponto de fraqueza que estava ali, é eliminado, você se fortalece. E você vai se fortalecendo. E vai se fortalecendo. E aí então, Deus pode fazer, Ele pode entregar, Ele pode concluir aquela obra que, na verdade, Ele termina antes mesmo de começar, na vida de cada pessoa, que eu falei domingo. Por isso que Ele é chamado ao mesmo tempo Alfa e Ômega, princípio e fim. Porque Deus termina para depois começar. Ou seja, Ele tem um propósito com uma pessoa e então, depois vem essa pessoa. Ele não esperou eu nascer para ver o que Ele ia fazer comigo, ou você. Ele já sabia o que Ele tinha comigo antes de eu nascer, e com você também. Mas é claro que alguém pode perguntar, mas eu vejo tantas pessoas terminarem, pessoas várias, eu já vi terminando a vida de uma maneira ruim. Foram as escolhas delas, elas não foram predestinadas a aquele fim miserável. Você pensa que quando Deus tirou Israel do Egito, Ele tirou e deu a eles, havia uma promessa que Ele já havia falado lá atrás para Abraão. Ele tinha falado com Jacó. Mas por que o grupo original morreu no deserto e uma caminhada de 11 dias durou 40 anos? Eles estavam o tempo todo se desviando do caminho, certo? Com escolhas, ou seja, as murmurações, as reclamações, coração endurecido, o orgulho, as escolhas ruins, fizeram com que muitos terminassem no deserto. Mas Deus não os predestinou aquilo, e aquele não era o propósito do Senhor. Deus não tem isso com nenhum. Aliás, eu gostaria muito que você hoje ainda lesse Efésios 1, que você vai encontrar lá. Eu li domingo, mas leia de novo. Tudo que Deus tem com cada um de nós. Não é coisa pequena. É o melhor. Mas por que muitas vezes a coisa termina de forma ruim? Foi porque Deus planejou aquilo? Não. É porque você tem o livre-arbítrio, o Espírito Santo, Ele te convence, Ele não te controla, a não ser que você dê a Ele o controle da sua vida. Deus deu o livre-arbítrio para cada um de nós. Ele fala, Ele nos dá direção, Ele nos dá visão. Mas o que muita gente faz? Cede à vista, que eu falei segunda. E a vista é a maior inimiga da visão. E um grande número de cristãos ainda vivem dessa maneira, por vista. Não.
não dentro de um propósito e perseguindo a visão que Deus deu a ele, que é algo que Deus coloca dentro de cada um de nós, que agora eu devo seguir em frente. E dentro do que eu disse aqui, desde o início faz conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo em Isaías 46:10, digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo que me agrada. Aí, em Gênesis 37:1, vamos lá, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive. Disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho é esse? Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim que seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Muito bem. Aqui, Deus mostrou o fim para o José, para que ele perseguisse essa visão, que você não deve se apegar. Aqui Deus deu um sonho para ele, mas às vezes na vida de algumas pessoas, a visão do que Deus tem com ela, não vem em forma de sonho, ou em forma literalmente de uma visão, é algo que ele coloca lá dentro da pessoa, é algo que é colocado lá dentro, que é tão forte que ela sabe, que existe algo grande, preparado para ela, e que tudo que ela tem que fazer é resistir. Deus mostrou a ele o final, porque Deus já tinha terminado. Aquele era o propósito da vida dele, e já havia sido concluído por Deus. Agora, Deus ia começar a trabalhar com ele, para que ele atingisse e chegasse lá. Você entende o que eu estou falando? Deus mostrou para ele o final. Esse é o seu final. Você vai terminar assim. Só que José estava cheio de pontos de fraqueza, e que elas precisavam ser eliminadas. Por isso que eu contei essa história no início, expliquei isso para você do culto. Agora esses pontos precisam ser eliminados. Então vamos lá.
Deus mostrou o fim, colocou aquilo dentro dele. Agora começa o processo. Primeira coisa, os irmãos começaram a odiá-lo pela visão, pelo sonho, pelo que ele contou. Foi a primeira coisa que aconteceu. Eles começaram a odiar o José, porque ele contou algo, porque o pai gostava dele, porque o pai fez uma túnica para ele. Porque ele contava o que acontecia, a má fama, a falta de integridade deles. Eles não queriam mudar, mas se incomodavam com a postura do José. Se incomodavam com o sentimento que o pai tinha por ele. Se incomodavam com tudo. Então ali ele já começou a viver uma pressão por parte da sua própria família, que só piorou. Em Gênesis 37:18 diz: mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Do ódio, da inveja, daquele incômodo, agora eles chegaram num ponto tão grave que eles planejaram matar o José. Quem está por trás daquilo? O diabo. Por quê? Porque Deus tinha um projeto, um propósito tão grande com José, e mais, que eu quero que você entenda a sua propósito de vida. O propósito do José em se tornar governador do Egito não era simplesmente para que ele fosse o todo-poderoso num país. Porque aí está o problema da maioria dos cristãos. Não entendem realmente o sentido das coisas. A mesma coisa com tantos outros, mas vamos falar então de Esther. O propósito da Esther nunca foi dela se tornar a rainha da Pérsia, com a coroa na cabeça e cheia de mimos e riqueza e poder. Deus a colocou lá. E esse não era o propósito. O propósito era livrar Israel. A mesma coisa com José. Deus sabia da fome que viria em Canaã. Deus sabia que precisava para manter vivo um remanescente, pela promessa que havia feito a Abraão. Então, tinha que ter alguém capaz de defender, de abençoar, de cuidar desse povo. Tinha que ser um homem justo, um homem que temia ele. Então, Deus permitiu muitas coisas para chegar onde chegou. Mas Deus não podia também colocar um menino de 17 anos, sem experiência nenhuma, cheio de pontos de fraqueza, para governar o Egito. Ele tinha que eliminar os pontos de fraqueza. De que maneira? Com os testes, com as tentações, com os desafios. É isso que um monte de gente não entende. Ele só olha para aquele problema, aquela coisa, como se Deus não o amasse, ou se a vida dele fosse a mais difícil do mundo, ou isso e aquilo. Ele não consegue ver as coisas de uma maneira grandiosa, ou melhor, ele não consegue ter visão, porque ele cede para a vista, para o que ele está vendo. Ele não consegue ter visão que aquilo
que ele está vivendo vai levá-lo a um outro nível, a um propósito em que ele passe por aquilo, que ele seja testado, tentado, porque Deus tem o controle de tudo. Não cai uma folha de uma árvore sem Deus permitir. Ele sabe quantos cabelos eu tenho na cabeça. Se Deus se preocupou em contar meus cabelos, Ele não vai ver o que eu estou vivendo, o que está acontecendo, e com certeza há um porquê. Claro que eu não vou voltar ao que eu falei no início, que muitas vezes são escolhas erradas, e a pessoa não quer ceder para Deus, ela repete os mesmos erros, ela não muda a semente, e por aí vai. Mas há pessoas como José, que amam a Deus, têm falhas, têm erros, mas não é um praticante daquilo. É diferente daquele que é praticante do erro. Tanto é que ele repete os mesmos erros o tempo todo. Tem aquele que Deus sabe que ele não é um praticante, ele não quer, ele erra, é um acidente, ele não quer estar lá. Então Deus pode trabalhar com essa pessoa. Deus podia trabalhar com José. Ele podia. Agora, por que o grupo, do grupo original, apenas 2 entraram na terra prometida? Porque, e os que nasceram no deserto, porque era um povo que não ouvia Deus, que estava, você vê diversas vezes, e murmuraram, e reclamaram, e falaram contra Deus, contra Moisés. Então, algumas pessoas, elas estão lá. Não é falta de ouvir, de saber. Há um propósito de colocá-las na terra prometida, na terra das promessas. Mas, como Deus não quer robôs, cada um de nós, Ele nos fez livres para fazer nossas escolhas, e alguns não escolhem ouvir a Ele, obedecer a Ele, vão se perdendo. Mas José e tantos outros que têm seguido a direção do Espírito Santo, Deus tem podido conduzir e trabalhar nessas vidas. Então, o ódio começou ali. Aqui planejaram matá-lo. Gênesis 37, 23 a 24 diz: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio sem água. Pronto, já agora, olha aqui. Olha o processo. Ele começou sendo odiado, criticado, lá vem o sonhador, fazendo piadinhas com ele. Você tem que aprender sobre isso. Quando eu recebi Jesus como meu Salvador, meu pai, tinha pessoas na família que faziam tantas piadas, adoravam fazer piada de pastor, piada de crente. Sabe? Coisas ridículas, provocavam com a sua atitude pecaminosa, porque sabia que eu era contra aquilo. E eu fui resistindo. Você toma decisões para agradar a Deus, e você vai vendo a diferença. Hoje eu olho a diferença do justo e do ímpio, eu olho para a minha família que foi criada no temor do Senhor, e olho para aqueles que não quiseram ser guiados pelo Senhor, não quiseram o Senhor. É uma diferença tão grande, que chega a ser assim, dá um desnível, de tão grande que é. É muito grande.
Outro dia eu recebi alguém que tem quase a mesma idade do Murilo, que é da família, e você fica perto um pouco que você vê, é um desnível tão grande. É muito grande o desnível. E eu pude olhar, porque da família, especialmente o Murilo, foi aquele assim, que Deus chegar a ouvir uma cunhada virar e dizer assim, será que eu não estava fazendo alguma coisa que não estava certa, porque como podia um menino viver tão enfermo? Era assim, para uma mãe novinha, começando, que já tem que enfrentar um monte de coisas, tudo que você menos quer ouvir alguém colocar como se você é culpada daquilo. De repente, há uma possibilidade de alguma forma eu ser responsável por aquilo. Os anos passam e eu pude ver o filho doente que tomou remédios, tantos remédios, para tudo. E aí eu olho e vejo a diferença. A diferença na altura, na imagem, na construção de vida, em tudo. E eu me edifiquei, eu vi que Deus trouxe aquela situação para mim, para eu glorificar Ele ainda mais. Porque fazia muito tempo que eu não via, e eu olhei e disse, meu Pai, como o Senhor é grande. Olha o que o Senhor fez na minha casa. E é o Senhor, a honra é sua. Mas por quê? Porque eu persegui a visão, eu não andei por vista. Mesmo quando a pressão era muito grande, a vontade era ceder porque eu estava vendo. Mas para a glória do Senhor, eu não cedi. Eu não cedi. E isso não é um ou outro, todos têm. Todos nós recebemos de Deus a possibilidade de ir longe, como José recebeu. Agora, José podia ter olhado e se ressentido pela perseguição dos irmãos, pelas críticas, fazendo piadinha, lá vai sonhador, odiando, agora planejaram matá-lo, agora tiveram a capacidade de arrancar a túnica dele, e agarraram ele com brutalidade, jogaram num poço. Imagina a cabeça de um menino de 17 anos vivendo isso, são meus irmãos, mas eu acredito no meu espírito, que o José, lá dentro, ele se agarrava àquela visão que Deus havia dado a ele, e não cedia para o que ele estava vendo. Quando ele achou que talvez o poço era o pior, olha o que os irmãos fizeram no 28, 37, 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Agora, ele que tinha família, tinha pai, tinha uma casa, tinha tudo, foi colocado uma gaiola com aquele ferro no pescoço, nas mãos e nos pés. Foi marcado, porque todos os escravos eram marcados, inclusive eles costumavam, eu não sei se fizeram isso com José, mas era comum furarem as orelhas, para que quando alguém olhasse, identificava que aquele era um escravo. Ele foi levado para uma terra estranha, Gênesis 37, 36. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó,
e capitão da guarda. Foi vendido a segunda vez. Você vai vendo as paradas, você vai vendo Deus trabalhar os pontos de fraqueza, Deus fortalecer esse homem. Para quê? Para que um dia, para que ele chegasse a concluir todo o propósito que ele tinha com ele e colocá-lo no lugar que ele determinou para a vida dele. Agora, ele vai para a casa do Potifar, oficial do rei, capitão da guarda. Começa ali a se estabelecer, a mulher desse homem começa a se atrair por ele, a persegui-lo, para que ele se deitasse com ela. E chega o dia que está José, para não pecar contra Deus e contra o seu senhor, fugindo de uma mulher pelada. Gênesis 39, 11 e 12, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto, voltou a convidá-lo, vamos, deite-se comigo, mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela, porque ela agarrou ele, e tentou pegar ele de todas as formas, todas as maneiras, com força, e ele fugiu dela. Aquilo lhe custou uma calúnia, uma acusação, que ele foi parar. 39, 20, mandou, que é o marido dela, o Potifar, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Injustamente. Você imagina todo esse processo? Você vê a luta, a guerra, as tentações, os testes. Parece que uma pessoa de fora ia dizer: rapaz, tem alguma coisa errada com a sua vida, rapaz, o que é isso? É uma coisa pior do que outra. É só você analisar, se você está de fora, se você olha para a vida de uma pessoa que está acontecendo muitas coisas, se você não vigiar, você julga que tem algo que não está certo na vida dessa pessoa. Como é que é uma coisa atrás da outra? Não para de acontecer coisas ruins, difíceis, dramáticas. Mas eu já falei aqui, eu vou repetir: quando Deus está cavando fundo, é porque Ele pretende levantar algo muito grande ali. E Ele estava cavando fundo na vida do José. Cada uma dessas situações que Ele permitiu, era para eliminar um ponto de fraqueza. E José foi ficando cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Você não vê o José em uma dessa situação. Não tem nada disso registrado, porque se tivesse acontecido estaria reclamando, murmurando, falando de desistir, perguntando por quê. Você sabe por quê que isso não aconteceu com ele? Não é porque ele é melhor do que eu e você, não. Não. Nada disso. Não é porque ele nasceu com alguma coisa diferente que eu não tenho, você não tem. É porque ele não cedeu para a vista. Ele perseguiu a visão. Deus deu lá atrás uma visão para ele. Deus colocou algo dentro dele. E ele perseguiu aquilo. Você está entendendo? Se você não viver dessa maneira, você vai parar em alguma dessas situações aqui, você vai parar e ficar. Se ele não tivesse perseguindo a visão, entendendo que havia um propósito em tudo aquilo. Aqui mesmo, quando ele foi caluniado e jogado na prisão, ele teria
ficado ali e talvez se entregado. Porque é o que acontece com muita gente. Você vê pessoas abaladas na fé, você vê elas usando a expressão que estão desanimadas, que o problema é muito grande. Você encontra isso o tempo todo. Elas focalizam aquela situação e elas só olham para ela e se sentem deixadas, desamparadas, e começam a dizer que não dá, que é demais, por quê? E reclamam, param de buscar Deus, param de vir na igreja, desistem das coisas. Por quê? Porque elas cedem para a vista. Em cada situação dessa, que eu posso chamar de parada, ele podia ter ficado. Mas ele não ficou. Por quê? Porque eu posso afirmar isso, porque se ele tivesse cedido porque ele estava vendo, ele teria ficado. Mas ele não ficou. Porque ele manteve dentro dele vivo aquilo que ele havia recebido de Deus. E ele não cedeu para as tentações, ele passou nos testes, ele aguentou firme. Pode ver que ele foi tentado, ele foi testado em várias áreas. Em várias. É só você olhar. Primeiro começou na família. Dentro da casa dele. Quem planejou matá-lo? Os irmãos. Por causa do quê? De inveja, de ciúme. Ele foi jogado num poço, ele foi vendido como escravo. Ele teve a experiência de viver aquela situação humilhante. Agora ele tem que trabalhar como um escravo. Agora a mulher daquele homem pode prejudicá-lo, porque está interessada nele e começa a atormentá-lo naquela área. E ele começou a se afastar dela, ia ficar longe dela, e aquela coisa toda, mas ela não parava. Até que ela esperou um dia que a casa estava vazia, só ficou ela e ele. E ela partiu para cima dele com toda a força. Quando ela se sentiu rejeitada, que ele não ia mesmo ficar com ela, ela o acusou de assédio. Tem uma tradução que fala de violência sexual. Agora ele é jogado numa prisão. Então vai analisando. Uma coisa atrás da outra. Mas como é que os romanos faziam? Pegavam o aço, colocavam no fogo, ele ficava molinho, batiam, agora colocavam na água, tiravam, examinavam cuidadosamente, viam os pontos de fraqueza, voltavam ao processo, faziam tudo novamente, enquanto eles não encontravam, enquanto eles tivessem ali um ponto de fraqueza, naquela espada, por exemplo, o processo não parava. E coloca no fogo, e traz para a bigorna, e volta para a água, e sai da água e examina, tem um ponto de fraqueza aqui, precisa colocar novamente no fogo, precisa ir para a bigorna, precisa voltar para lá, opa, tem mais um ponto de fraqueza aqui. Deus vai examinando a nossa vida e vendo os pontos que precisam ser fortalecidos. Então, Ele permite situações, e muitas vezes o próprio diabo que tentou Jesus, e ele tentou, porque Deus permitiu, porque o próprio Espírito levou Jesus para viver aquilo. O diabo só pôde tocar em Jó porque Deus permitiu.
Muitas vezes Deus permite, mas nada além do que nós possamos suportar, para eliminar os pontos de fraqueza, para que Ele possa realizar tudo que Ele já projetou para cada um de nós, como eu tenho falado, e está escrito, aliás. O Senhor mostrou o fim para o José, antes mesmo de começar a trabalhar na vida dele para levá-lo lá. Ele mostrou, ó, esse é o seu fim, lá quando ele deu sonhos para ele. Esse é o seu fim. É assim que você vai terminar. Mas até chegar lá, até ele ser colocado lá, ele precisava passar pelo processo. Ele precisava que os pontos de fraqueza fossem eliminados, que aquela área tal fosse fortalecida, aquela outra fortalecida, aquela outra fortalecida, porque Deus tinha um propósito muito grande com ele. Ele não podia colocar um imaturo, infantil, dodói, sensível, murmurador. Bom, eu não sei se o José, quais eram as fraquezas dele, mas ele tinha fraquezas como todos nós. Imaturidades como todos nós. E que se Deus colocasse ele lá, naquela posição, antes de tudo isso ser trabalhado, ele ia fracassar, como tantos outros fracassaram. E ele tinha algo muito grande que dele, da atuação dele, dependia um povo. Deus ia usá-lo como usou Esther para proteger Israel e ele também. Então havia algo muito maior do que simplesmente, sim, ele desfrutou da honra, ele desfrutou do poder, ele foi altamente promovido, mas esse não foi o propósito foi outro. Defender o povo de Deus, ou seja, Deus queria usá-lo para algo, como Deus quer me usar para algo, quer usar você para algo. E para que tudo seja, para que o plano de Deus para a vida de cada um seja bem sucedido, para que nós possamos chegar aonde Ele quer e planejou que cada um chegue, Ele precisa nos fortalecer. Como é que Ele vai colocar? Imagina, Ele colocar um orgulhoso, arrogante no poder. Não pode? Um ganancioso, um que só pensa em dinheiro, isso, aquilo, e ele dá muito para essa pessoa. Ia ser uma destruição. Imagina a Esther, arrogante, só pensando nas joias, no poder, nas futilidades e na imagem. Ela ia prestar para quê? Para o reino de Deus. Fala a verdade, pensa aí. Esse tipo de gente vai prestar para alguma coisa. Deus vai poder usar essa pessoa para quê? Se a cabeça dela está em coisas tão pequenas, porque ela pode ter isso, mas esse não é o propósito. Até porque a consequência de uma vida obediente, você obediente, temente, ouve a Deus, é Ele, com certeza, materializar suas promessas na sua vida e te colocar num alto lugar. Mas pensa bem, algumas pessoas até hoje mentem, são orgulhosas, vivem de imagem, são religiosas, se acovardam diante das coisas,
por aí vai. E elas querem uma alta promoção. Imagina se elas, com todas as situações que elas vivem, elas ainda não cederam para Deus, elas não deixam Deus, elas não permitem que Deus faça a obra que Ele quer fazer. Então imagina se Deus ignora tudo isso, não trabalha nenhum ponto de fraqueza, deixa isso aqui e já dá tudo que você quer. Ele te manda para o inferno. Ele destrói com a sua vida. É como um filho aos 10 anos de idade decidir que ele quer dirigir o seu carro e você simplesmente diz, tudo bem, filhinho. Pode andar por aí, ir para lá, para cá, pode guiar, pode viajar. O carro é seu, você dá um carro para ele. O que você vai fazer com ele? Você vai matar seu filho. É bem provável que se ele não morrer, ele vai matar alguém. Você vai ter uma tragédia na sua casa. Ele não tem idade, ele não tem preparo, ele não tem coordenação bastante, ele não tem um monte de coisas. Ele não tem permissão da lei, ele não tem preparo psicológico, ele não tem um monte de coisas. E o José também não tinha. Então, ele foi sendo preparado, Deus colocou ele no processo para eliminar os pontos de fraqueza. Aí, em Gênesis 40, 23, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou dele, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Lá na prisão tem o padeiro e o copeiro do faraó. Ele interpreta os sonhos deles, que eles tiveram sonhos, e ele pediu para o copeiro se lembrar dele, falar para o faraó da injustiça que ele havia sofrido. O copeiro foi liberto, voltou a trabalhar com o faraó e esqueceu dele. Ele ficou lá mais 2 anos. E você acha que o homem esqueceu dele? E isso foi por acaso, foi porque realmente esse homem não estava nem aí. Não. Deus fez com que aquele homem se esquecesse. Por isso que você tem que parar de viver com raiva das pessoas. Eu fico vendo, as pessoas andam com tanta raiva, é tanta raiva, é raiva disso, é raiva daquele outro. Porque você atribui ao que o fulano não fez o que eu esperava, não me deu isso, não me deu aquilo. Muitas vezes é Deus que não deixou ele te dar. E aí você fecha o coração e fica com raiva daquela pessoa. E foi Deus. Deus permitiu essas situações, Deus permitiu. Quantas vezes Deus permite situações para trabalhar coisas em nós, porque Ele nos quer fortes, e não um bando de bebês mimados, lamentando isso e aquilo. Se você quer andar na terra da promessa e viver coisas gloriosas, você não pode viver a sua vida ofendido com um, ofendido com outro, e tudo que acontece, você já, pronto, estou magoado, estou ofendido, e se fecha com um, se fecha com outro. Você nunca vai viver tudo que Deus tem com você, se você vive dessa maneira. Nunca. Esqueça, cobrando que o fulano não me deu isso, ou não fez aquilo, ele podia ter feito isso. E se Deus não deixou? Para trabalhar exatamente isso em você. Ei, as pessoas, elas podem nos ofender, como nós podemos ofender as pessoas, e nós, como cristãos, que conhecemos a palavra, precisamos tomar uma decisão. Não, eu não vou viver dessa maneira.
Ah, tem um cristão tão imaturo que ele quer morrer no deserto da vida, deixa ele com a vida dele. Você pode tomar uma decisão, não, eu não vou viver assim. Porque eu sei que isso vai me impedir de viver aquilo que Deus projetou para a minha vida. O homem esqueceu dele por 2 anos. Por que Deus permitiu isso? Porque certamente ali ainda havia pontos de fraqueza que precisavam ser trabalhados. Ele ainda não estava pronto para assumir aquela posição. Não era a hora. Mas eu quero. E se não é hora? Para o seu bem. E se Deus está trabalhando algo em você, que talvez Ele já lutou para trabalhar outras vezes, mas você não deixa. Ou você não aprende. Gênesis 41, 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Maravilhoso. 2 anos depois, chegou a hora. Não que o José era um produto terminado. Eu não acredito que a gente chegue num ponto pronto, sou um produto terminado. Não creio nisso. A Bíblia não fala de situações, outras mais lá, mas fala de algumas, o próprio encontro dele com a família, o quebrantamento, a consciência que ele tinha. Mas eu creio que ele já tinha atingido um grau de maturidade, de fortalecimento. Tanto é que eu já li no Salmo 105, que fala que a sua alma se tornou como ferro. Isso mostra que ele se tornou forte, emocionalmente forte. Um homem capaz de resistir qualquer coisa, e amar, perdoar, agradar a Deus, vencer os baques. Ele chegou num ponto que nada tinha o poder de abatê-lo, de abalar a sua vida. Mas ele teve que passar. E cada uma dessas situações era Deus eliminando um ponto de fraqueza importante que iria prejudicar o propósito que ele tinha com a vida dele. E ele, com muita sabedoria, perseguiu a visão e não cedeu para o que ele estava vendo. Mas continuou vendo Deus em cada situação daquela. Na prisão ele viu Deus. Quando o copeiro esqueceu dele, ele viu Deus. Eu posso lhe garantir que ainda que ele não tivesse muita maturidade, lá no poço ele viu Deus. Lá ele viu Deus. Eu posso dizer isso, sabe por quê? Porque em momentos de muita dor na minha vida, eu consegui ver Deus e compreender que havia um propósito naquilo. Ele viu Deus. E se você não está vendo Deus, em cada situação que você vive, você não está vendo Deus trabalhar, cuidar de você e te fortalecer, é porque a sua cabeça não está, o seu espírito, aliás, não está onde deveria estar. Ou seja, você está andando por vista, você não está perseguindo algo maior, a visão que Deus te deu, que você pode até não ter ela bem clara, mas você sabe lá dentro que Deus não tem algo ruim com você. Ele tem algo maior.
Gênesis 42, 6-9. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos José chegaram, curvaram-se diante dele. Olha aqui, ó, curvaram-se. Olha aqui, isso aqui ainda não tinha acontecido. Ó a visão, ó o sonho que ele teve lá atrás, há muitos anos se cumprindo. Ele já era o governador, abaixo do faraó, o homem mais importante. Ele era o senhor do Egito. Mas essa parte não tinha se cumprido. Olha ela se cumprindo aqui. Olha os irmãos chegando, sem saber quem ele era, se curvaram diante dele. Antes de saber quem ele era, eles se curvaram. Mas você vai ver que depois que eles souberam quem ele era, eles continuaram se curvando. Você sabe por quê? Porque quando Deus promete algo, quando Ele fala por intermédio da sua palavra, Ele coloca aquilo dentro de nós, e você não desiste, e você deixa Ele trabalhar na sua vida, você vai chegar o dia, o tempo em que você vai viver os pontos e vírgulas daquilo que foi prometido a você. Aquilo acontece. Você vive. José reconheceu, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E aqui, ó, diga comigo, lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles. Você sabe por que ele se lembrou? Porque ele viu todos eles se curvando diante dele. Aquilo que Deus havia falado com ele lá atrás, ele já estava vivendo, mas faltava algumas coisas. E Deus foi cumprindo. E é o que Ele está dizendo aqui para você. Ele vai eliminando os pontos de fraqueza, para te levar àquele lugar que Ele determinou para a sua vida, e você vai vendo Ele cumprir cada coisa que Ele lhe prometeu. 45, 7-9. Ao que ele respondeu quando os irmãos ele se revelou aos irmãos e etc. Olha o que esse homem respondeu para os irmãos. Deus precisava desse homem no poder. E a hora que eu leio isso aqui para você, você vai entender, Deus precisa desse tipo de gente no reino. Ele não precisa de emocionais, religiosos, dodóis, a geração mimimi. Ele não precisa de murmuradores, invejosos, orgulhosos. Ele precisa desse tipo de gente aqui, ó. Mas Deus me enviou, olha o que ele falou para os irmãos. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, diga comigo, assim. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Diga, Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez Senhor de todo o Egito. Diga, Deus me fez Senhor de todo o Egito. Vem, vá
vem para cá, não te demores. Olha o que esse homem diz: não foram vocês, vocês me agarraram, tentaram me matar, me jogaram no poço, me venderam como escravo, mas não foram vocês, foi Deus. Deus usou vocês. Vocês não sabiam. Talvez eu não sabia, mas Deus sabia. E Deus usou vocês para me agarrar, me jogar no poço, me vender como escravo. Ele usou a mulher do Potifar para me caluniar. Ele permitiu aquilo, para eu ir para a prisão. Sabe para quê? Para eu ter a maturidade, para eu ter a força, para eu ter a visão, para eu ter o equilíbrio, para eu ter esse poder, para assumir essa posição tão grande, para Ele poder me usar, aliás, para livrar todos vocês, para Ele poder me usar para o seu plano de salvação. Está aqui, para lhes preservar um remanescente nesta terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Quer dizer, tudo que eu passei foi propósito, tudo que eu passei foi permissão de Deus, tudo que eu passei foi para Ele me usar para algo tão grande. Ele me fez Senhor do Egito, para me usar, para defender o povo dele. Se isso não mudar a sua vida e a sua visão em relação à sua vida, não há mesmo, não hoje, não há mais o que fazer por hoje. Se Deus te der amanhã, quem sabe? Quem sabe? Porque isso é profundo, isso é grandioso. Às vezes você fica aí gemendo, é porque eu falando, e é Deus trabalhando. Epa, tem um ponto de fraqueza aqui. Vai para a bigorna mais uma vez. Às vezes Deus te botou na bigorna agora, porque Ele encontrou um ponto de fraqueza. Ele não quer que você seja uma espada fraca, defeituosa, uma arma defeituosa, mas sim imbatível. Deus preparou o José, como Ele disse. Não foram vocês que me mandaram para cá. Às vezes você fica aí remoendo coisas sobre as pessoas, sobre o passado, a minha vida. Se Deus permitiu situações, é para eliminar pontos de fraqueza, para Ele poder concluir tudo que Ele tem com você. Gênesis 48, 11. Israel, que é o pai dele, Jacó, disse a José: nunca pensei. Olha o que Deus faz. Se você ver lá, quando ele teve a notícia da morte do José, ele ficou tão abalado que ele chegou a dizer assim: eu vou descer à sepultura chorando. Olha anos depois. Olha o que Deus faz. Você não pode desistir na vida. Tantos anos depois, 20 e poucos anos depois, está lá. A história é outra. Nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também seus filhos. Às vezes eu fico vendo pessoas que desistiram e nunca chegaram a ver tudo que Deus tinha e viver tudo que Deus tinha com elas, porque elas simplesmente desistiram. Mas quem não desiste, como José, como Jacó, olha ele aqui tendo o filho de volta, José vendo o pai novamente, e ainda Jacó dizendo para ele: eu nunca pensei que eu ia te ver de novo, agora eu estou vendo você e seus filhos, eu estou vendo você e meus netos.
Às vezes você pensa que você não vai viver algumas coisas, de repente olha você lá, vivendo muito mais do que você poderia imaginar, porque você não desistiu. Jacó estava vivendo muito mais, ele disse, eu estou vendo você e meus netos. José, agora, ele estava com a vida dele perfeita. Porque ele já era o governador do Egito, mas ele queria a família com ele. Pois Deus faz a obra perfeita. Perfeita. Deus trabalhou tudo que tinha que trabalhar nele, colocou ele no poder, depois trouxe a família, e ele pôde ter assim, a vida dele terminou gloriosa, mas vai ver o preço que ele pagou. Todo o processo que ele passou, sem cortar no meio, sem se entregar. E essa finalização é maravilhosa, de Gênesis 50, 15 a 21, vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós, e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Olha os irmãos, saiu da boca deles, perdoa, pedindo perdão para ele, perdoa tanta maldade que nós fizemos com você, agora pois perdoa os pecados dos teus servos, dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou, porque eu creio que eu sei o que ele pensou. Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu entendi perfeitamente o propósito, eu entendi tudo. E olha a resposta dele. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se, diante dele e disseram, lembra que eu falei? Eu separei esses. Eles prostraram diante dele. Antes, eles prostraram diante dele, depois de reconhecê-lo. A palavra do Senhor se cumpriu em pontos e vírgulas. Eles se prostraram diante dele. Vieram, está aqui, olha o que eles disseram. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele. E disseram, aqui estamos, somos teus escravos. Esses são os mesmos que lá atrás, criticaram os sonhos dele, a visão que Deus tinha dado a ele. É assim. Quando você está começando, as pessoas não dão muito crédito. Em tudo, que você está começando na vida, você está começando algo. Elas fazem piadinha de você. Só que à medida que você vai resistindo, você vai ganhando força, credibilidade, poder. Você vai se fazendo respeitar, porque Deus vai sendo com você, Ele vai te dando poder, e Ele vai te promovendo, e as pessoas vão vendo que Deus é com você, e à medida que elas vão vendo que Deus é com você, e Deus é com você, elas começam a se curvar. Elas começam a se prostrar. Elas começam a se humilhar. Nós somos seus escravos. Mas esses aqui não fizeram isso lá atrás. Lá atrás eles jogaram ele num poço, tomaram a túnica, venderam ele como escravo, faziam um piadinha. Lá vem o sonhador. Está escrito assim, lá o sonhador. Né? O bestalhão, o sonhador. Agora não. E por que ele estava nessa posição, vivendo isso aqui? Você não vive isso aqui se você não deixar Deus eliminar os pontos de fraqueza, se você não resistir até o fim. E exatamente, você não pode olhar um momento, ninguém crê em mim, ninguém acredita em mim, estou fazendo piadinha.
Isso cansa, sabia? Quando você começa a olhar na minha família, as pessoas ficam fazendo piadinha comigo. Ai, tadinho de mim, tadinho. Ah, menos. Ignora isso aí. Quem ri por último ri melhor. Você vai resistindo, vai resistindo, vai resistindo. Um dia, é o seguinte, você foi colocado, você agora não há o que argumentar. Deus é com você, aconteceu, você já aconteceu. Tudo que Deus falou aconteceu. Aqui, tudo que Deus prometeu a ele já havia acontecido. Tudo. Ele vivia na plenitude. Plenamente. Não tinha faltado nada. Nada, não faltou nada. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? É por isso que Deus pôde trabalhar com ele. Não tinha mágoa, não tinha rancor, não tinha ódio, não tinha revolta. Tinha um homem consciente de um projeto, que ele fez parte de um grande projeto. Deus o usou para algo grande. Deus tinha algo grande com ele. Sozinho ele não ia para o Egito. Tem coisa que não adianta, a gente sozinho não vai, alguém vai ter que nos empurrar. Alguma coisa vai ter que nos jogar lá. Eu não viria para cá, para onde eu estou, se eu não tivesse sido empurrada através das doenças. Eu falo estar ministerialmente. Quando eu já vim para São Paulo, é porque eu já tinha toda uma experiência com Deus. Mas eu não viria para cá se eu não tivesse passado por aquele processo lá. E eu estou tendo que passar por esse processo duro. E muitas coisas que eu tenho enfrentado na vida. Para Ele poder me levar mais alto. Tudo isso faz parte. E por mais que você acha que está prontíssimo, tem pontos. Deus, depois que Ele tirou da água, estava quente o ferro, molinho, acertou, botou lá, esfriou, endureceu, ele olhou, ainda tem esse ponto aqui, ponto de fraqueza aqui na Cleo. Não dá ainda, vamos para o fogo mais um pouquinho. Um pouquinho mais, aí, botou no fogo, está molinho, agora tem que bater, para alisar, forjar. Agora vai para a água de novo. Tem esse aqui ainda, achei mais um. Vai ter que ir para o fogo de novo. Vai ter que passar pela bigorna de novo. Deus está naquilo. Você está entendendo? E se a chuva, esse desânimo, é a minha palavra. O que é? Eu sei que tempinho de chuva pede pão de queijo com chamate, pipoquinha na frente da TV e mantinha nos pés. Mas você ganhou mais em vir aqui. Você ganhou mais. Porque esta palavra tem o poder de mudar a sua vida. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Você vê que toda hora ele repete.
Havia um propósito nisso. Havia um propósito na maldade de vocês, havia um propósito em tudo que eu passei. Por quê? Porque Deus queria preservar a vida de muitos, inclusive a de vocês. Então precisou de tudo isso acontecer para algo maior ser atingido. Sempre tem algo maior. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Isso não é forte? Olha só. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente: fim. Para que esse assunto é passado, acabou. O que importa é o propósito de Deus. Ele tem sido, ele tem podido realizar. E é isso que importa, isso é passado. Fique em paz, vamos viver a vida. Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Coloque a sua vida inteiramente nas mãos de Deus. Abra o seu coração para Ele. Se posiciona de forma diferente. Eu não sei como você estava agindo, reagindo às situações, como é que a sua cabeça estava funcionando, o que estava no seu coração. Mas Deus falou profundamente com você. Profundamente. Você está eliminando pontos de fraqueza. Você tem que glorificar o nome do Senhor. Porque Ele vai poder realizar tudo o que Ele quer realizar. Ele tem um propósito grandioso. E tudo isso faz parte, como disse José, de um plano extraordinário para a sua vida. Aleluia. Se essa mensagem não estiver levantando você e te levando para um nível mais alto, então, eu não sei o que mais tem o poder para fazer isso. Porque é forte. Olha o que Deus está falando conosco. Olha o que Ele está falando. Aleluia. Vocês intentaram, mas Deus, o mal contra mim, Deus transforma em bem. E vocês estão achando, escuta, para de levar, inclusive, o mérito de que foram vocês que me mandaram para o Egito, porque não foram vocês, não. Eu gosto dessa também. Eu gosto dessa. Essa é boa também. Eu também não vou tirar o mérito de vocês. Vocês acham que foram vocês que me mandaram para o Egito? Não foi não, foi Deus. Foi Deus. Aleluia. Foi Deus. Deus me mandou. Deus me trouxe para cá. Deus permitiu isso tudo para que Ele pudesse realizar algo grandioso. Eu precisava passar por tudo isso para Ele me usar. Se levanta com poder, porque se Deus está trabalhando para eliminar os pontos de fraqueza da sua vida, é para te colocar nesse lugar mais alto, glorioso. Eu não sei o que você está vivendo, mas Ele está deixando claro que Ele está nisso aí e é para o seu bem. Levante-se com poder e reaja como um vencedor que confia no seu Deus. Não é para se abalar, nem desanimar, ou fugir, ou argumentar, ou continuar pensando com aquela cabeça melancólica.
Para de viver por vista, persiga a visão. Antes mesmo de tudo começar, Deus deu a ele uma visão. Deus tem te dado uma visão. Ele colocou algo grande em você. Ele tem mandado palavras de poder. Persiga essas mensagens. O que Ele tem nos prometido é vitória. Para de viver por vista. Pega o que Deus vem prometendo a você, o que Ele falou com você, o que Ele colocou no seu coração, e persiga. Aleluia. Tome uma decisão. A vista é a maior inimiga da visão. Deus tem um propósito grandioso comigo. Eu sei disso. E antes dele começar, ele já terminou. Antes dele começar a trabalhar com José, ele já tinha mostrado o fim. Deus já terminou. Na hora que ele termina, aí ele começa a trabalhar para te fazer chegar até lá. Oh meu Deus, vai passando do teu sangue sobre cada um agora, e vai levantando com poder. E eu quero repreender esse espírito da incredulidade, da dúvida, do medo. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo essa melancolia, esse desânimo, esses pensamentos de fraqueza que leva essa pessoa a pensar em fugir, desistir, leva ela a pensar no pior. Eu repreendo esse fardo, esse peso que está sobre ela, em nome de Jesus Cristo. E eu peço agora que ela possua essa mensagem e assuma uma postura firme, poderosa, de vitória, porque o Senhor está dizendo: eu estou eliminando os pontos de fraqueza da sua vida. Eu tenho um propósito grandioso com você. Eu estou te levando para algo grandioso. Eu tenho algo maior. Passa do teu sangue sobre ela, meu Pai. E levanta essa pessoa já aqui com poder. E que ela veja tudo que ela não estava vendo. E que ela se posicione agora. E decida que ela vai caminhar como José, confiando no Senhor sem desistir. Ela vai confiar no Senhor. Ela não vai desistir. Ela vai confiar no seu trabalhar, na sua forma de trabalhar. Ela vai aprender a andar por fé e não por vista. Ela vai perseguir a visão e não ceder para o que ela está vendo. Cubra todos com teu sangue. E seja lá o que for que venha abalando a vida dela, eu repreendo em nome de Jesus. E mais uma vez determino: receba poder para prosseguir e viver tudo que Deus determinou para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém, amém.